Oi pessoal, estamos de volta com o nosso Desmistificando o Espiritismo. Tivemos aí um intervalinho de alguns dias entre a última gravação e essa, né? Mas vamos seguindo firme com o nosso estudo. Então a gente vai continuar a nossa viagem através do Livro dos Espíritos, né? E hoje a gente começa o capítulo 8 do livro 2, que é o capítulo chamado Emancipação da Alma. Emancipação é, de certa forma, uma libertação, ou um grau de liberdade maior, né? E esse capítulo ele vai tratar dos momentos em que, durante a vida corpórea, o espírito fica mais livre, que é o momento do sono, né? Vai falar um pouco dos sonhos. Esse capítulo vai falar da visita espiritual entre pessoas vivas, vai falar da transmissão de pensamento, do que a gente chama de telepatia, né? Vai falar de alguns estados de morte aparente, são aqueles estados do tipo catalepsia, quando a pessoa parece que está morta, mas não está, e depois volta, vamos dizer assim, à vida, né? Vai falar um pouco do sonambulismo, vai falar da condição do êxtase, que é aquela condição de que o espírito está vendo coisas além do que o corpo físico permite ele ver, normalmente. Vai falar da segunda vista, que é o nome que o Kardec usa para designar a capacidade de ver o mundo espiritual. E depois, no final, ele tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da segunda vista, segundo Kardec. Tá? Então, esse capítulo, como outros, ele vai ser dividido em algumas partes, porque é um capítulo longo. E aí a gente vai tratando, você procurar, como sempre, separar por temas mais ou menos parecidos. Então, algum capítulo pode ficar, alguma sessão pode ficar um pouquinho mais longa do que a outra, mas a gente tenta deixar o tamanho dos nossos vídeos mais ou menos em torno daquela meia hora que a gente está acostumado, tá bom? Então, vamos lá. O sono e os sonhos. Questão 400. Olha como nós já avançamos, né? O espírito encarnado permanece de boa vontade na sua vestimenta corpórea, no seu invólucro corpóreo? O espírito responde: é como se você perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado deseja incessantemente se libertar. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais ele deseja se ver livre dele. Então ele fala que a veste física, ou o envoltório, ou invólucro que ele fala, é o corpo físico. Então, quanto mais grosseiro for o tipo de vida física, mais o espírito quer se libertar dela. Está mais longe da natureza espiritual. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, quer dizer, a alma descansa também, ela dorme, né? Aí ele explica: não, o espírito jamais está inativo, quer dizer, ele nunca fica parado. Durante o sono, se afrouxam os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Inclusive, ele destaca que esse entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ele bota em itálico. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Quer dizer, como é que eu posso saber de fato que o espírito está livre durante o sono? O espírito responde para ele: pelos sonhos. Saiba que quando o corpo descansa, o espírito tem mais capacidades, mais habilidades do que durante o estado de vigília, quer dizer, quando ele está acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Ele ganha mais poder, mais capacidade, né? E pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro, quer dizer, espíritos que estão no mundo material ou no mundo espiritual. Vocês dizem frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente não fazia sentido. Aí o espírito fala: vocês se enganam. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que vocês viram ou que verão em outras existências ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, quer dizer, o corpo está lá quietinho, está sem as percepções, né? O espírito trata de quebrar seus grilhões, ou seja, suas correntes, suas amarras, e de investigar no passado ou no futuro. Quer dizer, ou seja, quando o corpo está adormecido, o espírito consegue ver mais longe, né? Pobres homens que conhecem tão pouco os mais comuns fenômenos da vida.
Vocês se julgam muito sábios e se embaraçam, quer dizer, se ficam enrolados, né, com as coisas mais vulgares, mais comuns. Diante de perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Nada vocês respondem. Quer dizer, fala assim, olha, vocês acham que vocês são tão bons, que vocês sabem tanta coisa, mas é uma pergunta que qualquer criança faz, vocês não sabem responder. E o Espírito continua, essa é uma resposta bem longa, inclusive, viu, gente? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Quer dizer, estão fazendo coisas que eles chegarem lá, eles mesmos ajudaram a fazer. Isso deve ensinar a vocês, mais uma vez, que vocês não devem temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Eu confesso que eu não sei qual é o santo que diz isso. Acho que é Santo Agostinho. Ou São Paulo, mas não tenho certeza. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens, que é a grande maioria dos homens, que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já falaram para vocês, quer dizer, nos capítulos anteriores, né? Outros espíritos já falaram sobre isso para vocês. Então, para a massa dos homens que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já falaram para vocês, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde velhas afeições os chamam, quer dizer, tem espíritos lá que são ligados a eles e que ficam chamando eles, eles vão para esses lugares que são piores que a Terra em termos de evolução, né? Ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que tem aqui na Terra, né? Ele fala, vão beber doutrinas, quer dizer, vão vão se aprofundar em ideias ainda mais vis, quer dizer, ainda mais ruins, cruéis, mais ignóbeis, mais nocivas dos que as que professam entre vocês. Quer dizer, ele fala assim, olha, tem gente, esses que estão mais perturbados, mais ligados à matéria, ou eles vão para mundos mais pesados, isso quer dizer, para lugares no mundo espiritual mais pesados do que a Terra já é, porque tem outras afeições deles que chamam eles lá, então gente que eles estão ligados, que querem eles lá, eles vão atrás, né? Ou vão procurar prazeres ainda mais materializados, então eles vão tentar ficar mais próximos ainda das coisas que eles já são apegados na matéria, e vão aprender e se envolver com ideias que são ainda mais longe da verdade, né? Longe do que vai levar eles para o caminho de evoluir, do que eles já fazem normalmente acordados. Aí ele continua. E o que gera simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de sentir o homem, quando desperta, se sentir ligado, né, pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Quer dizer, ele fala assim, então, essa simpatia que a pessoa tem pela outra na Terra, porque muitas vezes ela já está ligada com ela no mundo espiritual e ela passa tempo com ela quando está do lado de lá, ela se envolve, ela experimenta coisas, né, momentos com aqueles espíritos aí também, e quando encontra na matéria, ele sente aquilo de alguma forma. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e que lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que vocês pensam na vida de vocês. Aí continua ainda. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos.
É isso que faz com que os espíritos superiores permitam, sem muita repulsa, ou seja, que eles aceitem, né, sem muito incômodo, encarnar entre vocês. Olha só, né? Tipo, para eles é tão difícil de vir para a matéria grosseira que uma das poucas coisas que conforta eles é saber que na hora do sono eles vão poder se libertar da matéria grosseira, estar mais próximo das condições que para eles são naturais no mundo espiritual, né? Essas condições mais elevadas. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, ou seja, esses espíritos superiores em contato com as nossas fraquezas, né? Eles pudessem recuperar as forças na fonte do bem, para não falharem, para não caírem, já que eles vêm para instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que lhes devolverá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notem, porém, que nem sempre vocês sonham, porque nem sempre vocês lembram do que viram ou de tudo o que viram. É porque vocês não têm a alma com o pleno desenvolvimento de suas faculdades, ou seja, de suas capacidades. Muitas vezes não lhes resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a sua partida ou o seu retorno ao corpo físico, no caso, a qual se junta à lembrança do que você fez ou do que te preocupa no estado de vigília, ou seja, quando está acordado. Então, olha só, né? Aí ele continua o que eu ia comentar. A não ser assim, como vocês poderiam explicar esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Porque é isso, né? Quer dizer, por que os sonhos, então, às vezes são tão complicados? Porque a gente, pela nossa evolução não está completa, a gente ainda não tem todas as capacidades que a alma tem. Então a gente não consegue trazer completamente essa informação para o corpo físico. E aí, como a gente tem essa perturbação do entrar e sair do estado de vigília, ou seja, aquele momento entre o acordar e o momento ao adormecer, essa informação que a gente traz da vivência, enquanto o espírito está mais livre no mundo espiritual, enquanto a gente dorme, ela se mistura com as nossas memórias e preocupações do mundo material. E aí forma aqueles sonhos malucos que a gente costuma ter. Aí ele continua. Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e sem firmeza. Ele usa a palavra pusilânime, mas é basicamente isso. Aliás, brevemente vocês verão se desenvolver outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que vocês conhecem, mas que vocês ignoram. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Então ele fala que, conforme o nosso desenvolvimento, a gente vai começar a experimentar esses momentos também, né? Esses sonhos proféticos, né? Esses sonhos de vivência plena do mundo espiritual. Procurem distinguir bem essas duas espécies de sonho, entre aqueles de que vocês se lembram, ou melhor, ele fala assim, procurem distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles que vocês conseguem lembrar. Sem isso, vocês vão cair em contradições e em erros que seriam funestos, quer dizer, que seriam prejudiciais à fé de vocês. Depois dessa longa resposta, o Kardec ainda faz uma observação em torno do que o Espírito explicou para ele. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, ou seja, da libertação temporária da alma no corpo, né? Que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Ou seja, quando o corpo sossega, a alma se liberta e o sonho é consequência disso. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até a outros mundos. E clarividência, para quem não sabe, é essa capacidade de visão além da visão física, né? Seja ver o espírito, seja ver situações tão longe da gente, assim por diante. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na presente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens
do que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, misturados a coisas do mundo atual. Formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas, ou seja, pelos buracos, os intervalos, produzidos pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, alguém contando uma história, onde se truncassem frases ou trechos ao acaso. Quer dizer, alguém começa a contar uma história, mas contando os pedaços soltos, assim, Reunidos depois, os fragmentos que restam perderiam qualquer significação racional. Então aí você fala assim, olha, é isso, o sonho tem a ver com o que você percebe enquanto você está na vivência espiritual e seu corpo dormindo. E a lembrança do sonho muitas vezes se mistura com as coisas que você tem na sua cabeça durante o dia. E além disso, a gente nem sempre consegue trazer tudo. Então, como vem tudo picado, e aí você mistura um pouco o que está na cabeça, vira aquela confusão. Basicamente, essa é a explicação do Kardec. Questão 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? O que vocês chamam de sono é apenas o descanso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recupera um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que essas impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos físicos. Essa questão basicamente resume toda essa explicação que foi dada, E tem que lembrar também que as respostas não vêm sempre dos mesmos espíritos, nem sempre nos mesmos momentos para o Kardec. Então ele organizou as questões da forma que ele achou que ficassem mais claras, 404. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? E quer dizer assim, esse negócio de falar assim, sonhar com isso sonhar com aquilo significa aquilo lá. O Espírito explica. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia outra. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. São também, como nós já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Vocês não têm inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonhos a parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? O que são essas aparições senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm se comunicar com os vossos? Quando vocês têm certeza de que aquilo que viram realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Sobretudo, se o que vocês observaram não passava pela vossa mente quando estava em vigília? Então, quer dizer, ele fala assim, olha, se você tem certeza que você viveu aquilo de alguma forma e que você não estava pensando em nada daquilo, como é que ele veio parar na sua cabeça? Será que isso não é um sinal mesmo que isso acontece? É isso que o Espírito fala. 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que devemos atribuir isso? Aí o Espírito explica. Elas podem se cumprir apenas para o Espírito. Ou seja, o Espírito viu aquilo que desejava e foi buscar. Convém não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por isso, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isso que se pode chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. Então, assim, você sonhou alguma coisa que parecia um pressentimento e não cumpriu. Então, quer dizer, talvez a gente esteja com uma cabeça tão focada naquilo que tudo que a gente vê associa com aquilo.
Então não era uma mensagem, mas a gente associou com aquilo, porque achou que tinha que ser sobre aquele negócio que a gente só conseguia pensar. Né? 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos de que absolutamente não cogitam, ou seja, coisas que essas pessoas nunca fariam, não é um puro efeito da imaginação? A resposta é: de que absolutamente não cogitam, quer dizer, que nunca fariam? Eu falo, o que vocês sabem a respeito disso? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o seu, como o seu pode visitar os deles. E nem sempre sabes aquilo que eles pensam. Além disso, muitas vezes vocês atribuem de acordo com o que desejam para as pessoas que vocês conhecem o que se passou ou se passa em outras existências. Então, quer dizer, às vezes a gente acha que a pessoa nunca faria aquele negócio, mas como é que a gente sabe de verdade que ela nunca faria? A gente não sabe o que ela está pensando. E além disso, pode ser que a gente esteja vendo coisas que já aconteceram numa vida passada ou que tem a ver com situações lá do mundo espiritual e a gente não consegue conectar. 407. É necessário sono completo para a emancipação da alma? Para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja uma prostração, ou seja, um enfraquecimento das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. É assim que a sonolência, aí o que é o Kardec explicando, é assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. Sabe aquela coisa que você dá uma encostadinha, aquela cochiladinha de leve, até você não está nem dormindo de tudo, e vê alguma coisa, ouve alguma coisa, tem aquela imagem clara? Ela é um momento desse. Você não está completamente adormecido, mas seus sentidos estão todos amortecidos, então o seu espírito consegue ficar mais livre e perceber coisas do mundo espiritual. Questão 408. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente, quer dizer, palavras que parece que não foi a gente que estava pensando ou falando, e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Aí o Espírito fala, sim, e mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Por exemplo, quando você está começando a cochilar, né? É algumas vezes o fraco eco de um espírito que deseja se comunicar com você. 409. Frequentemente, num estado que ainda não é o de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito da visão ou da imaginação? Aí o Espírito fala, estando entorpecido o corpo, o Espírito procura quebrar sua cadeia, sua prisão, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, isso seria um sonho. É aquilo que já foi falado, né? 410. Algumas vezes durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas, e que apesar dos nossos esforços que fazemos para nos lembrar delas, se apagam na memória. De onde vêm tais ideias? Aí o Espírito fala, são o resultado da liberdade do Espírito que se liberta e goza, né, ou seja, consegue utilizar mais, né, de suas faculdades nesse momento. Então o Espírito fica mais livre e consegue pensar melhor, enxergar mais longe e tem ideias mais elaboradas sobre alguma coisa. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Quer dizer, às vezes a ideia boa que está vindo ali é uma sugestão de algum espírito que está perto. E aí o Kardec completa a pergunta. Mas de que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles e assim não podemos aproveitá-los? Aí o Espírito explica, ele fala, não é raro que essas ideias digam mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Apesar disso, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra. E a ideia volta a ele na ocasião oportuna como uma inspiração do momento. 411. O espírito encarnado
nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época da sua morte? Aí o espírito explica para ele. Muitas vezes ele pressente, algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. Quer dizer, o espírito sabe tão bem em alguns casos que daí ele tem uma intuição mais ou menos quando vai ser. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. 412. A atividade do espírito pode fatigar, ou seja, cansar o corpo durante o repouso ou o sono corpóreo? Aí o espírito fala para ele, sim, porque o espírito se acha preso ao corpo, assim como um balão fica preso ao poste. Quer dizer, o espírito está ligado do corpo, né? Ele fica uma conexãozinha, né? Ora, da mesma forma que quando o balão sacode, o poste se abala, eu estou facilitando a linguagem, tá? Da mesma forma que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode cansá-lo. Então, essa primeira sessão traz muitas informações sobre a vivência nossa no mundo espiritual, né? E aí começa a próxima sessão, que é a sessão chamada Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Lembrando que quando ele fala espírita, ele quer dizer espiritual, porque o Kardec preferiu chamar de espírita para dizer que era dos espíritos aos quais ele se referia, e não aquelas definições que a gente comentou lá no começo, né, lá nos primeiros capítulos. Então vamos dar início a essa sessão, né, Visitas Espirituais entre as Pessoas Vivas. 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, quer dizer, a partir dessa ideia de que a alma se liberta do corpo, parece resultar que temos duas existências simultâneas, quer dizer, duas existências que acontecem ao mesmo tempo. A do corpo, que dá a vida de relação, eles chamam de ostensiva, né, que é a relação mais intensa, a nossa vida corporal, e a da alma, que nos dá a vida da relação oculta, quer dizer, que a gente não percebe por completo. Isso é exato? Quer dizer, é isso? Está certo isso? Aí o Espírito explica. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas, a bem dizer, não são duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Quer dizer, a gente não tem duas vidas. Não são duas vidas paralelas. Não é como se você fosse espírito uma hora e na outra corpo e as duas coisas fossem paralelas. Não. É a mesma entidade, que é o espírito, vivendo ora como se criatura encarnada, ora como criatura vivendo o mundo espiritual. Então ele muda de condição, sendo sempre ele mesmo. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Aí ele fala sim, e muitas outras que julgam que não se conhecem, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem que suspeites, amigos em outro país. O fato de você ir encontrá-los durante o sono, né, com amigos, ou melhor, o fato de ir encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos e pessoas que podem ser úteis a você é tão frequente que quase todas as noites você faz essas visitas. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas? Aí ele explica. Em geral, vocês guardam a intuição dessas visitas ao despertar. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vocês têm espontaneamente, sem que vocês saibam explicar, e que são exatamente as ideias que adquiriram nessas conversas. 416. O homem pode provocar as visitas espirituais por ato da sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: essa noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar com ela e lhe dizer tal coisa. Tipo, é possível isso? Ele pergunta. Aí o espírito explica. Bom, o que se passa é o seguinte. Quando o homem dorme, ele adormece, seu espírito desperta. E na maioria das vezes, o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Quer dizer, as preocupações do dia a dia na vida material nem sempre são a preocupação da gente enquanto espírito, que está focado no nosso caminho espiritual.
A vida material serve para o caminho espiritual, mas às vezes a preocupação de querer, sei lá, dar um recado para o outro, trocar uma ideia sobre alguma coisa, é uma preocupação da vida mundana, mas não é uma coisa importante para o espírito carregar com ele quando ele dorme, né? Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diferente a fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aquele com quem deseja encontrar-se, mas o fato de ele ter desejado isso na vigília não é a razão para que o faça. Então, quer dizer, os espíritos mais elevados, que estão mais conscientes da necessidade de evolução espiritual, esses espíritos não ficam tão preocupados com o que está acontecendo na vida material. Teria que ser uma coisa que tem uma importância grande para o espírito, para a evolução, para ele carregar essas preocupações. Senão ele vai fazer coisa mais importante. E os espíritos mais, não atrasados, mas os que estão mais longe dessa preocupação ainda, esses pode ser que a única preocupação que eles têm no momento é a relação deles com aquelas pessoas. Daí eles vão fazer isso mesmo. Mas não porque ele, quando estava acordado ele queria fazer isso, mas porque ele tinha o interesse, era esse que era o interesse que movia ele, ir buscar aquela pessoa. 417. Os espíritos encarnados podem se reunir em certo número e assim formar assembleias, ou seja, reuniões de grandes números de pessoas, né? Sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E aí o Kardec termina de explicar. Pelo termo antigos, se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que retiramos dessas conversas ocultas, embora ignoremos a sua fonte. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não estava, poderia se encontrar com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Aí o espírito explica. Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer a sua sorte, quer dizer, saber o que aconteceu com ele. Se não lhe houver sido imposta como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Transmissão oculta do pensamento, a próxima sessão. 419. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. Aí o espírito explica. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita que inventou, que foi ele que inventou aquilo, né? Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizem que uma ideia está no ar, vocês fazem uso de uma figura de linguagem mais exata do que vocês podem imaginar. Cada um contribui, sem suspeitar, para propagá-la. Aí o Kardec explica. Assim, muitas vezes nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que nós saibamos, o que era o objeto de nossas preocupações durante a vigília. E vice-versa, né, gente? 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Aí a resposta do espírito é: o espírito não se acha fechado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, pode se comunicar com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora seja mais difícil fazer isso. Ou melhor, ele fala, embora eu faça isso com mais dificuldade. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Aí o espírito fala, são dois espíritos simpáticos, quer dizer que têm uma simpatia, uma afinidade um pelo outro, que se comunicam e veem reciprocamente, quer dizer, reciprocamente seus pensamentos, ou seja, um vê o pensamento do outro, mesmo quando o corpo não está dormindo. Aí o Kardec explica. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E com isso a gente encerra esse episódio, né? O episódio 27, e no próximo episódio a gente continua a segunda parte
desse capítulo, né? Do capítulo 8 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado e até lá.